E aí, mano, beleza? Bem, nesse vídeo eu queria falar sobre o Edit Mode, porém eu acho que antes de ir pra essa área, é importante eu falar sobre a interface, porque se você não souber da interface vai ser complicado pra você entender o que tá acontecendo no geral. E esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo do que os outros, porque tem muita coisa pra se falar, mesmo nessa interface básica. E ok, eu fiz uma coisa errada. Enfim, vamos lá. Eu instalei um addon que aparece o que eu tô clicando aqui no canto esquerdo. Esses negocinho aqui é tipo mouse esquerdo, botão do meio, mouse direito. É bem útil, caso eu esqueça de falar alguma coisa, é só você olhar aqui que vai aparecer. Bora lá. Aqui em cima você pode alterar o que você tá vendo aqui agora, por exemplo, o V-Editor ou 3D Viewport. Obviamente eu vou continuar Viewport. Isso aqui muda como você seleciona as coisas. Não vou falar em específico cada coisa, porque é coisa besta. Tipo, isso aqui seleciona e deseleciona, nada a ver. Depois disso tem isso aqui que eu não sei o que é, mas não é nada importante. Pelo menos eu nunca precisei usar isso. Isso aqui serve para você mudar como o pivô de um objeto se comporta. Por exemplo, por padrão ele vem aqui no Medium Point, mas se você colocar 3D Cursor, quando você rotacionar um objeto ele vai se mexer conforme onde está o seu cursor 3D. Por exemplo, eu coloquei ele aqui e agora ele roda de acordo com ele ali. Esse aqui é o Snap, é muito bom. Ele serve para você colocar objetos em outros objetos. Não os objetos, mas tipo um vertex, uma face, uma edge. Mas no geral você vai usar mais isso aqui para colocar um objeto em outro objeto. Deixa eu dar um exemplo prático. Vou colocar aqui um cubo. Vou entrar no Edit Mode, adicionar alguns quartz. E agora nós temos um cubo cheio de quartz. E eu quero colocar esse cubo aqui em cima dessa cadeira. Vou diminuir um pouquinho o tamanho dele. Maravilha. E eu vou selecionar o modo de face e colocar no centro. Acho que por padrão ele vem no modo incremente, porque daí ele vai ir por malha. É, exatamente. Eu vou colocar aqui no modo de face. E agora ele vai sempre na face que eu estiver escolhendo. Por exemplo, eu vou mudar aqui e colocar aqui. Nosso cubo está em cima. Como ele é um cubo, ele pode ir tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Então, como ele é um cubo, acho que o que deve funcionar melhor é o closest. Exatamente, agora ele está mais correto. Por exemplo, um plano não tem muito bem esse problema, ele vai só ficar ali. Enfim, com o tempo você pega o jeito de mexer nesse negócio. Mas pode, tipo, colocar por edge. E agora você pode selecionar essa edge e colocar em um ponto específico do cubo. Ele tá literalmente em cima dessa edge aqui. Vou mudar por vertex. Colocar esse vertex nesse outro aqui. Não é tão útil fazer assim, Edit Mode e Vertex. O que você vai mais usar é pegar um objeto e colocar em cima do outro, esse tipo de coisa. A próxima configuração é o Proportional Editing. Para que serve isso aqui? Basicamente, ele vai influenciar nas outras coisas quando você alterar elas. Vou adicionar aqui uma esfera. Vou colocar essa esfera perto da cadeira. E se eu tentar mexer a posição dessa esfera, agora ela vai junto. Como tá aqui no cursor 3D, ele não vai se mexer conforme individualmente, ele vai ao redor do cursor 3D, enfim. Pode ver que parece esse círculo gigante e quando eu altero a movimentação da esfera, ela influencia no que tiver em volta. E você consegue mudar o tamanho, o quanto influencia com a rodinha do mouse. Isso funciona também aqui em vértices. Por exemplo, eu quero pegar todos esses vértices aqui do lado e trazer tudo mais para cima. Pode ver que como tá pequenininho não tá influenciando tanto, mas se eu aumento, tudo se mexe junto. É útil para você fazer, sei lá, uma curva. Vou fazer aqui uma linha reta e agora eu quero fazer uma curva. Aí eu mexo e as coisas vão rodar. Bem útil. Provavelmente a coisa mais útil que tem aqui de cima, bem concorrido com o Snap. Indo para a parte de baixo nós temos aqui os menuzinhos de visualização, serve para você mexer com render, posição da câmera, outros tipos de coisas. Depois nós temos seleção, sinceramente é uma coisa meio boba. Essa aba de seleção ela não é tão útil aqui no Object Mode, mas quando você vai pro Edit Mode tem várias coisas bem legais, tipo selecionar similares, Edge, tipo Select Loops, Edge Loops, e agora ficou tudo selecionado. Botão de adicionar eu já falei no último vídeo, Object também já falei alguma coisa do último vídeo, mas esse aqui é bem mais complicado, tem muita coisa que você pode mexer aqui, mas não é tão relevante assim
para nós que estamos começando a aprender. Agora nós temos esse outro menuzinho aqui do lado. Aqui você pode tirar a visualização de certos tipos de objetos, tipo todas as meshes ou todas as curvas, tirar as luzes do ambiente, as câmeras. Não é tão útil isso aqui. Não sei que você queira, sei lá, retirar. Não, realmente não é muito útil não. Porque você pode simplesmente retirar as outras coisas que não sejam a mesh por aqui, é muito mais rápido e prático. Mas enfim, você pode retirar daqui caso você queira e desativar a seleção de certos tipos de objetos. Se eu retirar a seleção da mesh, eu não consigo mais clicar em nada que seja mesh. Talvez alguém uma ou duas vezes na vida vai usar isso aqui. Nós podemos alterar as configurações de gizmos. Gizmos é esse negócio aqui, é bem útil. Você pode ir pra frente e pra trás nesse menuzinho, mexer aqui a visualização, ir pra visão da câmera, mudar para visão ortográfica ou para perspectiva. Depois disso nós temos as configurações de overlay. O que é uma overlay? É esse grid, é o eixo aparecendo, o cursor 3D também, acho que a câmera, esses objetos aqui que não tem mesh também contam como overlay. Você pode desativar, daí todo mundo some, ou pode desativar coisas específicas, tipo só o chão, deixar habilitado para você ver o eixo Z, acho que atrapalha, mas né, você que sabe. E tem também essa visão de wireframe, que é bem útil. Orientação da face, que é para você saber se não tem nenhuma face flipada. Por exemplo, aqui essa parte de trás está flipada, ou seja, tem que mudar isso aqui. Isso aqui é basicamente como renderiza as coisas. No Blender não vai ser tanto problema, mas quando você coloca na Unity e se a face estiver flipada, simplesmente não vai aparecer a parte que está vermelha. Então, quando você termina de fazer esse objeto, é importante você verificar aqui a orientação dele e arrumar caso tenha alguma coisa errada. Pode habilitar as estatísticas, mudar a escala do grid. É bom você mudar a escala do grid caso você queira fazer uma coisa mais específica e ativar o Snap, porque o Snap ele funciona por padrão com o Increment, que é do grid. Se você altera a escala aqui do grid ou aumenta, o Snap vai também alterar. Sinceramente eu não uso muito isso não, mas quem sabe, né? Esse botãozinho aqui é pra você ver, tipo, através das coisas e não também. Você consegue ver tudo, sei lá como é que é o nome disso. Colocar o mouse em cima você consegue ver, é o raio-x. O atalho é Alt Z, eu uso bastante. É bem útil. E depois nós temos nossos modos de visualização. O primeiro deles é o wireframe, bem legal. Porém, claro, você pode simplesmente ativar o wireframe aqui e misturar os modos. Por exemplo, o modo de render com o wireframe é bem legal. Depois disso, nós temos um modo de visualização de sombras, o Match Cap. Match Cap você muda aqui, nessa setinha. É bem útil isso aqui para quando você estiver no Sculpt Mode ou só quer ver o material com algum tipo de cor diferente, mudar a cavidade. Depois disso, nós temos o preview de material. Como não tem material, ele tá branco, mas se você adicionar qualquer tipo de material aqui, ele vai mudar de cor. Mas isso aqui não tem a sombra. Você pode ver que não tá projetando a sombra desse suportezinho aqui. E finalmente nós temos a visualização de render, um render preview. Não é perfeito, porque isso aqui é bem mais leve, bem de boa. Tanto é que alguns modificadores têm a configuração para você alterar. Por exemplo, Subdivision Surface tem aqui Levels of View e Render. Render é quando renderizar, Level of View é quando você está aqui, porque aqui fica mais leve. Por padrão ele vem com o render do Eevee, mas você pode alterar os cycles para ter uma qualidade maior. Clicando aqui do lado você pode ativar ou desativar as luzes. Cada modo de render tem como você alterar coisas diferentes, tipo HDR. Aqui no modo de Display Solid, que é o que eu falei das sombras, você pode ativar esse Cavity, que você pode ver a cavidade das coisas de uma forma mais forte. Ativar ou desativar Outline, Deep of Field, várias configurações bem legais. Sinceramente eu gosto bastante dessa cavidade, acho que fica bonito. Caso você esteja blocando, eu acho bom você vir aqui no Flat e deixar em Random, porque quando você adicionar um outro objeto, ele vai ter uma cor diferente. E ele separa bonitinho as coisas. Aqui nós temos as configurações de escala, adicionar um cubo. É um pouco diferente a forma que fica quando você usa aqui, mas no geral é nada diferente, tipo, sei lá, é legalzinho, que você consegue ter mais controle assim que você colocar as coisas, só que selecionar o negócio aqui é lento demais. Você pode fazer anotação, medir coisas, esse negócio ele basicamente mostra alterar a posição, rotação e escala tudo junto. É um pouco mais lento do que você mexer pelos eixos assim, mas né, pra quem tá começando é mais rápido. Terminamos aqui de
explicar a nossa viewport. Vamos agora para a hierarquia. Hierarquia é isso aqui. O nome do negócio, na verdade, é Outliner, mas eu chamo de hierarquia porque é o que tem na Unity, e aí eu simplesmente chamo assim. Bem, você pode adicionar novas coleções para, sei lá, você fez uma casa que é as coisas que ficam no chão, ou sei lá, coisas que estão na parede, aí você coloca separado por coleção. Você pode apagar coisas da coleção específica. Você pode renomear os objetos clicando F2 ou indo no botão direito e renomear. Se você clicar aqui nesse filtro, você consegue ativar outras coisas, tipo esse Select Table, permite você deixar algo não selecionável. Por exemplo, vou selecionar aqui a nossa cadeira e agora eu não consigo selecionar ela de forma alguma, a não ser que eu selecione aqui. É bom para você colocar alguma imagem de fundo e você não tocar nela sem querer. Você pode mudar a cor da coleção, caso você seja frescurento com isso, mas enfim, basicamente isso aí é a nossa seleção. Dá para você deletar os objetos por aqui. Agora eu vou falar sobre as propriedades. Primeiro de tudo, isso aqui é configuração da ferramenta ativa, basicamente a mesma coisa que aparece aqui no canto superior, então essa aqui é a parte mais inútil, porque literalmente aparece aqui em cima. É exatamente as mesmas configurações que tem aqui nessa parte, ou também a mesma configuração que tem aqui nessa outra parte. Ah, eu não falei, mas só que tem esse menuzinho que tem a transformação dos itens. Algum addon que você estiver usando ele vai aparecer aqui também. Você pode mudar a lente da câmera. É bom você alterar isso aqui quando você estiver modelando algum tipo de imagem, caso você tenha clicado. Para você retirar isso aqui da tela, você aperta a tecla N. Depois disso nós temos as configurações de render. Pode mudar para os cycles ou deixar no Eevee mesmo. Mudar o número de samples, que é o quanto a luz bate e volta, bate e volta. Ativar Ambient Occlusion. Por padrão o cycle já vem com Ambient Occlusion. Bloom é tipo esse efeito aqui de luz. Deep Field eu não sei o que é. Motion Blur, se eu não me engano, é para animação, a câmera ficar suavizada, sei lá, algo assim. Isso aqui é a reflexão. Pode ver que agora tá refletindo essa parte aqui. Por padrão, o Cycle já vem ativo todas essas coisas aqui. Coloração de cabelo, luz, enfim. Quando você for para renderizar alguma coisa, você provavelmente vai querer estudar isso aqui. E também eu vou fazer um vídeo sobre essa parte, só que eu preciso estudar mais porque o Eevee e o Cycle são um pouquinho diferentes. Os nodes do shading são praticamente o mesmo, a diferença, pelo menos a única que eu sei, é que o Eevee não tem Ambient Occlusion por padrão ativado, você precisa adicionar um node e conectar lá. Basicamente, eu recomendo você usar o Cycle sempre que você for renderizar só uma imagem, e o Eevee quando você for fazer alguma animação, a não ser que você tenha um PC muito bom, aí você usa o Cycles pra tudo. Workbench é outro tipo de renderização, só que é tipo muito velho, ruim. Ninguém usa mais esse negócio. Depois nós temos a resolução do render, tipo você quer deixar um quadrado, aí quando você renderizar, tá um quadrado. Ah, calma aí, não tá aparecendo pra vocês, tá um quadrado aqui. Enfim, tem algumas outras configurações aqui, tipo o formato de arquivo que ele vai gerar, o PNG eu acho que é o melhor. Isso aqui não é relevante, não é relevante. Aqui é pra você mudar algumas coisas, tipo o fundo, colocar aqui um azul, só que ele não vai aparecer nesse modo, você tem que ir pro render mesmo. Aí ficou muito azul, né? Tá meio roxo. Aí ele muda aqui, bem legalzinho. Você pode mudar a intensidade, de 0 ficar totalmente preto, aqui vai ficar um pouco mais claro. Essa não é muito importante não. Agora nós temos as configurações de um objeto ativo. É a mesma coisa que tem aqui em item, transform. Porém aqui tem algumas outras configurações, que no caso são essas aqui. Tipo relações de um objeto com outro, coleção, são coisas bem específicas que você usa bem raramente. É mais quando você for usar certos tipos de modificadores. E falando em modificadores, nós temos a aba de modificadores, a aba que eu mais gosto. Eu não vou falar dos modificadores nesse vídeo, porque senão ia ficar com um vídeo de pelo menos umas 4 horas. Eu basicamente sei bastante sobre esses modificadores de Generate, Deform assim um pouquinho. E o resto eu não sei praticamente nada. Talvez física de roupa, fluido, eu já brinquei um pouquinho, partículas. Eu tenho que estudar um pouco mais. Quando eu estudar, vai ter um vídeo aqui no canal. Essa aqui é a aba de partículas. Também não vem ao caso falar sobre isso agora, porque é bem complicado. Tem muitas coisas para se falar sobre. Também é aqui que se faz cabelo. Essa é a aba de física. Aqui que você mexe com roupa, fluido, gravidade, colisão. É mais para quem vai fazer animação ou animação de algum personagem andando, por exemplo. Isso aqui não é relevante. Isso aqui é... como é que eu posso traduzir Object Data? Tipo, as informações de um objeto. Tipo, mapa UV, normal. Dá pra você alterar aqui o ângulo de smooth
para quando você estiver usando o Shade Smooth, textura, fazer um remesh aqui no objeto. Deixa eu aumentar isso aqui. Aí ele vai fazer esse remesh todo torto, mas enfim, ele fez, né? E topologia boa. Também não tenho muito motivos para falar isso aqui nesse vídeo. São coisas bem específicas que você vai usar uma hora ou outra. É bom você usar esse Vertex Group, Chipcase, quando você estiver utilizando certos tipos de modificadores que usam Data Transfer. Depois disso, nós temos uma parte bem importante que é de material. Você pode adicionar um novo material. Por padrão ele vem sem nada. Você clica esse maisinho e isso num material. Você vem nesse New, você cria um novo material. E por padrão ele já linka o objeto a algum material. Você pode ver se altera a cor, aparece aqui. Metal, especular, bem legal isso aqui. Vai ter vídeo só sobre material. Pode adicionar mais de um material e selecionar algumas faces que só vai ser naquele material, como fiz agora. Aí eu posso ter um objeto com mais de um material. Uau! Acho que o vídeo ficou um pouco comprido comparado aos outros. Deve ter ficado aí com uns 12 minutos, mas acho que valeu a pena. Bem, tchau.